Te saúdo com a paz do Senhor Jesus. Sou o pastor Eliseu Fausto e estou iniciando o nosso quarto dia de exposição no Evangelho de Mateus. Hoje estarei expondo os capítulos 13 ao 16. No capítulo 13, Mateus continua relatando as reações dos espectadores acerca de Jesus, seus ensinos e seus feitos. Aqui nos versículos 1 ao 52, a multidão que seguia Jesus recebe atenção. Nos primeiros versículos até o versículo 15, Jesus conta uma parábola quando todos que o seguiam estavam sentados à beira do mar. A parábola do semeador, que ao sair para semear parte da semente cai em alguns solos, à beira do caminho, entre pedregais e no meio dos espinhos e por fim em boa terra. A expressão caiu que Jesus utilizou se referindo à semente é intencional, pois a semente na parábola está se referindo ao Evangelho, que nem sempre é transmitido aos corações produtivos. Muitas vezes, aqueles que ouvem são como a semente que caiu à beira do caminho, recebem a palavra, mas não a compreendem, e o inimigo de nossas almas logo as conduz para longe do reino. Versículo 19. Outros são como a semente que caiu entre pedregais. Recebem a palavra com alegria, porém, quando passam por aflições, logo abandonam o reino de Deus. Versículo 21. Os outros que recebem o Evangelho são como a semente que caiu no meio dos espinhos. Iniciam bem a caminhada, mas por desejarem as riquezas, logo se afastam do verdadeiro Evangelho por causa da avareza e nada produzem para o reino. Versículo 22. Mas há aqueles que recebem o Evangelho com compreensão, e esses são semelhantes à semente que caiu em boa terra, dá muitos frutos. Versículo 23. Quando Jesus ainda não havia esclarecido a parábola, os discípulos não tinham entendido e perguntaram a Jesus por que falava em parábola com o povo. Mais uma vez, Mateus introduz uma profecia de Isaías sobre a reação hostil do povo em relação ao Messias. Pois o que aconteceu com o povo de Jerusalém no tempo de Isaías, onde não deram ouvidos à mensagem profética, como está escrito no capítulo 6, versículo 9, assim também não dariam ouvidos às palavras do Messias, pois o coração deles estavam entregues ao pecado e aos prazeres mundanos. A maioria deles eram outros solos infrutíferos da parábola. Em outras palavras, o povo estava recebendo a medida de seus próprios corações obstinados. A partir do versículo 24 até o 30, Jesus conta-lhes mais uma parábola, agora do trigo e do joio. A partir do versículo 36 até o 44, os discípulos perguntam a Jesus sobre o significado, assim como fizeram com a parábola do semeador. A explicação dada por Jesus foi a seguinte: o responsável pela semente é o próprio Jesus. O campo é o mundo. A boa semente que se tornou trigo são os filhos de Deus e os joios são os filhos do diabo. O momento da ceifa é o fim do mundo e os ceifeiros são os anjos. Esta parábola parece favorecer uma interpretação acerca do milênio, onde os filhos do maligno serão destruídos e os filhos de Deus estarão reinando durante esse período. Muitos acreditam que existem joios na igreja, porém, se forem retirar esse entendimento desta parábola, não encontrarão apoio para tal, pois, segundo a interpretação desta parábola, o joio não pode se transformar em trigo, mas será conservado com a natureza má até o dia da ceifa. Dizer que um irmão ou irmã é um joio é sentenciá-lo à condenação. Jesus ensina através de outras parábolas menores, mas não menos importante. Nos versículos 31 e 32, Jesus ensina através do grão de mostarda, que ainda que seja pequeno, sua planta cresce e torna uma árvore. E se utilizando desse exemplo, compara com a semente do Evangelho, que tendo um pequeno início, alcançará todo o mundo. No versículo 33, o Evangelho é comparado ao fermento, que pouco se usa para fermentar uma grande quantidade de massa, exemplificando o quanto o Evangelho é poderoso para alcançar todo o mundo. Mais uma vez, Mateus inclui uma profecia do Antigo Testamento, retirada do Salmo 78, versículo 2, onde o salmista declara profeticamente que o Messias havia de abrir a boca em parábola e contaria enigmas antigos. No versículo 44, Jesus afirma que quem encontra verdadeiramente o reino de Deus e o Evangelho age de modo semelhante a um homem que encontra uma pérola preciosa durante uma jornada de serviço e, pelo gozo de tê-la encontrado, esconde no campo, vende tudo quanto tem e compra o campo onde escondeu a pérola. Nos versículos 45 e 46, Jesus ensina em parábola sobre o grande valor do Evangelho para quem verdadeiramente o encontra. Este fará como um comprador de pérolas, que ao encontrar uma pérola preciosa, vende tudo quanto tem para comprá-la.
Nos versículos 47 ao 50, Jesus ensina em parábola novamente com a mesma temática da parábola do trigo e do joio. Pois quando estamos pregando o Evangelho, muitas pessoas vêm ao encontro dele, mas nem todos vêm com uma vida de arrependimento. E por este motivo, muitas seitas são levantadas com a aparência de cristianismo. Mas assim como um pescador que lança sua rede, ao puxá-la de volta, encontra vários tipos de peixes e sujeiras, tendo que realizar uma limpeza, assim também será na consumação de todas as coisas. Os falsos serão excluídos do reino celestial e serão lançados no sofrimento eterno. Nos versículos 51 e 52, Mateus deixa uma breve conclusão, onde Jesus pergunta aos discípulos se compreenderam seus ensinos, certamente dando a eles a oportunidade de lançar as dúvidas caso houvessem. E após declara que um líder religioso que compreende o Evangelho poderá retirar muitos ensinos preciosos através da sua experiência e da mente renovada pelo Evangelho. Do versículo 53 até o 58, o evangelista Mateus nos informa que Jesus, concluindo os ensinos em parábola, foi até a cidade de Nazaré e lá ensinou na sinagoga e levantou muita admiração e desconfiança também, pois todos o conheciam, ele e seus familiares. E esse conhecimento prévio conduziu o povo de Nazaré a uma incredulidade prejudicial a eles mesmos, pois não acreditaram no poder de Deus que agia no Jesus conhecido, como o simples filho de José e Maria. Entrando no capítulo 14, Mateus nos informa que a sétima reação veio de Herodes, que devido à realização de muitos milagres por Jesus, pensava ser ele João Batista, que havia ressuscitado dos mortos, segundo o versículo 2. Como o evangelista Mateus não havia anunciado a morte de João Batista antes dessa reação de Herodes, ele se propõe a esclarecer o fato a partir do versículo 3 até o 12. E o motivo da prisão e morte de João Batista era devido ao relacionamento adúltero de Herodes com a mulher de seu irmão, chamada Herodias, pois João protestou contra esse relacionamento e, devido a isso, foi preso. Mas Herodias não queria apenas a prisão de João, ela desejava a sua morte, mas não poderia realizar o seu desejo, porque João Batista era considerado pelo povo como um profeta. E devido a esse desejo maligno de Herodias, num certo dia, onde se comemorava o aniversário de Herodes, a filha dela, chamada Salomé, segundo os historiadores, dançou diante de Herodes e de seus convidados, e conseguiu levantar muita admiração, de modo que Herodes prometeu a ela o que desejasse pedir, e, instruída por sua mãe, pediu a cabeça de João Batista. Diante deste pedido e de seu juramento, Herodes obrigou-se a cumprir o pedido de Salomé, e João Batista foi decapitado. O evangelista Mateus encerra este relato nos informando que os discípulos de João sepultaram o corpo dele e informaram a Jesus o ocorrido. Nos versículos 13 e 14, a reação de Jesus após ter ouvido sobre a morte de João foi de se apartar por um lugar deserto, aparentemente para se reservar a sós, mas a multidão o seguiu, e devido à sua grande compaixão, ele atendeu todas as necessidades que haviam entre esta grande multidão, curando a todos que estavam enfermos. Mateus registra 2 episódios na continuidade deste capítulo, um em relação à compaixão de Jesus com a multidão e outro em relação aos seus discípulos e à fé de Pedro. Primeiramente, a partir do versículo 15 até o 21, Jesus se compadece da multidão que estava o seguindo e desejava alimentá-los. E, para tanto, pediu para que seus discípulos cumprissem esse desejo, mas eles se acharam totalmente incapazes de suprir tamanha multidão, pois só tinham apenas 5 pães e 2 peixes. E com esses pães e peixes, Jesus alimentou toda a multidão milagrosamente. Multidão esta que, segundo o evangelista Mateus, contava mais de 5.000 pessoas. A partir do versículo 22 até o término do capítulo, temos a descrição de que Jesus despediu seus discípulos para que pudessem ir para outra banda, para a região de Genezaré, enquanto Jesus despedia a multidão com o desejo de se reservar a sós, certamente para orar. E Mateus nos informa que já de madrugada ele desceu do monte onde estava e caminhou sobre as águas em direção ao barco onde estavam seus discípulos. Quando esses os avistaram, vindo sobre as águas, se assustaram gritando pensar ser um espírito, pois homens não andam sobre águas. Mas Jesus os acalma, se identificando como o Senhor deles. E Pedro, para ter certeza de que realmente era Jesus quem estava vindo sobre as águas, pediu para que permitisse que ele também andasse sobre as águas ao seu encontro. Com essa atitude, Pedro apresenta uma reação diferente dos outros discípulos, que temiam diante da demonstração de poder sobrenatural de Jesus. Ele confiava que o poder de Jesus era suficiente para que ele também pudesse andar sobre as águas. Quando Jesus o permitiu,
Pedro logo desceu do barco e foi ao encontro de Jesus, andando sobre as águas. Mas como o mar estava agitado devido aos fortes ventos, Pedro, olhando para a condição externa, teve medo e começou a afundar, clamando pelo auxílio de Jesus, que o repreendeu por não confiar plenamente em seu poder. Diante de tamanha demonstração de glória, os discípulos prostraram-se diante dele quando já tinha acalmado o vento e estava com eles no barco. Mateus encerra o capítulo nos informando que ao chegarem em Genezaré, Jesus rapidamente foi reconhecido pelos cidadãos da região, que logo convocaram as multidões para que fossem por ele curadas. E de modo semelhante ao que ocorreu com a mulher do fluxo de sangue, as pessoas que tocavam em suas vestes eram curadas. No capítulo 15, logo no início, do versículo 1 até o 9, a oitava reação é apresentada pelo evangelista. Agora, porém, veio dos escribas e fariseus que vieram de Jerusalém. Eles questionaram a Jesus sobre a atitude de seus discípulos em não cumprir a cerimônia de purificação antes de se alimentarem. Interessante que essa tradição cerimonial de purificação determinada pelos religiosos de Jerusalém, de que todos os cidadãos deveriam lavar as mãos cerimonialmente antes de qualquer refeição, não era o preceito da lei, mas sim uma exigência dos maiorais de Jerusalém, que não estavam preocupados com a higiene pessoal dos discípulos, mas sim com a não observação da cerimônia apropriada antes de cada refeição. Nessa cerimônia, as pessoas deveriam levantar as mãos e receberem o enxaguamento ritual exigido. Jesus responde à crítica de seus opositores com uma observação infinitamente superior, pois eles questionavam os discípulos de Jesus por desobedecerem à tradição dos anciões, mas Jesus os critica por desobedecerem à lei de Deus através de suas tradições humanas. A lei de Deus que ordenava honrar aos pais era violada através da tradição imposta pelos líderes de Jerusalém, que ao invés de exigir o cuidado dos filhos no sustento aos seus pais, os filhos deveriam oferecer ofertas ao templo, ao invés de dedicar o cuidado aos seus pais. E assim, o templo era atendido e os pais desprezados. Por esse motivo, Jesus os chamou de hipócritas, citando novamente o profeta Isaías no capítulo 29, versículo 13, onde está escrito que o povo honra a Deus com os lábios, mas o coração está longe dele, violam a lei com preceitos humanos. Do versículo 10 até o 20, Mateus registra o ensino de Jesus sobre qual o verdadeiro cuidado que deve nortear os seus servos, informando que o interior do homem é que deve ser observado constantemente, para que a sua vida seja pura diante de Deus, e não somente uma cerimônia de lavagem externa. Os discípulos de Jesus pediram mais detalhes sobre essa informação. Jesus esclarece que do coração do homem é que procedem as impurezas. Por esse motivo, a limpeza desejada daqueles que servem ao Senhor deve ser de seu próprio interior. Este ensino de Jesus era para destruir o falso ensino de que o rito de lavar as mãos tinha algum sentido de verdade espiritual. Depois de aplicar esse ensino em Genezaré, Jesus foi para terras gentílicas, de Tiro e Sidom, cumprindo o que disse Mateus no capítulo 12, que em seu nome gentios esperarão. E de fato, quando Jesus já se encontrava na cidade de Tiro e Sidom, uma mulher humilha-se diante dele, reconhecendo que era o Messias, o filho de Davi, suplicando-lhe que libertasse a sua filha que estava endemoniada. Mas Jesus não lhe deu atenção. Seus discípulos, porém, intercederam pela mulher devido à sua insistência. E Jesus, num breve diálogo com ela, afirma não ter vindo para atender pessoas que não fossem de Jerusalém ou do povo judeu, chegando a compará-la com os cachorrinhos domésticos e não como uma legítima filha da casa. Ela rapidamente intensifica a sua humilhação, aceitando as palavras de Jesus, confirmando ser semelhante aos cachorrinhos, e por esse motivo deveria ter ao menos um pouco de atenção, assim como os cachorrinhos se alimentam dos restos que caem das mesas de seus senhores. Mediante a esta humilhação repetida da mulher, Jesus atende a sua súplica, libertando a sua filha que estava endemoniada. Após este episódio, Jesus retorna para a Galiléia. E estando no monte, ensinava o povo e curava todas as enfermidades. E para finalizar o capítulo, Mateus registra a segunda multiplicação de pães. Agora, porém, são apresentados 7 pães e alguns peixes. Multidão de 4.000 homens é alimentada com direito às sobras de pães e peixes. É importante observar que Mateus esclarece, através do diálogo de Jesus com a mulher cananeia, que a prioridade do Messias permanece a mesma, atender aos judeus antes de atender aos gentios. Não que os gentios não serão atendidos, mas os judeus deveriam receber esse momento de exclusividade para que fossem merecedores de tamanha condenação pelo desprezo pelo qual tratariam ao Messias. No capítulo 16,
Mateus nos apresenta as duas últimas reações. Primeiro, as reações dos fariseus e saduceus, dos versículos 1 ao 12, e do versículo 13 ao término do capítulo, a reação dos discípulos. Os fariseus e saduceus pediram a Jesus um sinal do céu para que pudessem crer nele. Mas Jesus lança diante deles uma crítica interessante, pois diante de tamanha demonstração de poder, eles não conseguiram enxergar que Jesus era o Messias e por esse motivo não receberiam outro sinal, a não ser o sinal do profeta Jonas, que ficou 3 dias e 3 noites no ventre do peixe. Jesus ficaria 3 dias e 3 noites sepultado. A sequência da narração introduz o ensino de Jesus aos seus discípulos em não atenderem aos falsos ensinos dos fariseus e saduceus, pois eles estavam cegos em seus próprios entendimentos de tradições humanas. A partir do versículo 13, Jesus deseja que seus discípulos externem o que eles tinham ouvido acerca de sua pessoa. Os discípulos mencionam que muitos pensavam que Jesus fosse o próprio João Batista, Elias, Jeremias ou um dos profetas. Mas Jesus redireciona a pergunta aos seus discípulos. E Pedro, tomando a palavra, declarou que Jesus era o Cristo, Filho do Deus vivo. Ao ouvir estas palavras, Jesus declarou a Pedro que a afirmação que saiu da boca dele seria tomada como a pedra fundamental da igreja, que seria erguida para vencer todas as investidas do inferno. Interessante que logo após Pedro ter sido usado pelo próprio Espírito de Deus para afirmar o senhorio de Jesus sobre todas as coisas, na declaração anterior, ele se tornou um instrumento do mal para entristecer o Senhor, Jesus, diante da realidade de sua futura morte sacrificial. Jesus aproveitou o momento para relembrá-los sobre a renúncia pessoal que acompanha a todos aqueles que desejam segui-lo, pois somente aqueles que amam a Deus acima de si mesmo poderá ver a Deus em sua glória. A declaração do versículo 28 penso ser coerente com o que ocorrerá no próximo capítulo, capítulo 17, que estudaremos amanhã. Para hoje, ficamos por aqui. E meu desejo é que todas estas demonstrações de poder e graça apresentadas por Jesus em vida e lida por nós nesses dias possa restaurar a sua fé se estiver definhando diante das adversidades. E com esta fé restaurada, possa declarar para tudo e para todos que o seu maior prazer é estar diante da presença do nosso Deus e de seu Cristo, o adorando em espírito. Que assim seja e até amanhã, querendo Deus.